Vamos lá, então, para mais uma aula. Agora vamos falar sobre cenários econômicos, vamos falar um pouco de indicadores econômicos. Mas antes de entrar nesse resumão do módulo 3, eu quero... Vou passar o slide aqui. Volta. Não esqueça, para quem não segue ainda o Instagram, né, do Pré-Aprovados, tem o Instagram do Pré-Aprovados, me siga lá. E o grupo de estudos, né, todos já estão participando. Quem ainda não participa, né, só mandar mensagem para mim. Pode ser via direct no Instagram ou para quem tem meu contato. E Pré-Aprovado CPA, o canal do YouTube, que eu comecei agora a fomentar também o canal, tá? Então, em breve, vou colocar bastante vídeo lá. Inclusive, essa aula também estará no YouTube. Live de aprovação, antes de eu começar a entrar aqui no resumo do módulo 3, queria fazer um resumo assim, gente, ó. O que a gente aprendeu até agora? Desde o módulo 1, nós estamos se encontrando aí já na terceira semana. Módulo 1, nós vimos sobre o Sistema Financeiro Nacional, só para a gente recapitular algumas coisas, tá? Para a gente entrar aí no módulo de economia. O que a gente aprendeu no módulo 1? Sistema Financeiro Nacional e seus participantes. Nós aprendemos ali que temos um cara que é o órgão máximo, né? Que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é composto de 3 caras, só lembrar que é CMN, 3 caras, né? Presidente do Banco Central, ministro da Economia, secretário especial de Fazenda. Tá? Vai ter questão nas provas das certificações perguntando um desses componentes aqui. Quem são os caras que formam o Conselho Monetário Nacional? Nós aprendemos também que o Conselho Monetário ele não faz nada, não é? Tem alguém que executa. O principal executor do Conselho Monetário, nós aprendemos que é o Banco Central. O Banco Central é o principal executor. Irmãozinho do Banco Central no Sistema Financeiro Nacional, nós vimos a CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários. A CVM protege o mercado dos investidores na Bolsa de Valores, o mercado de capitais. Né? É a CVM que cuida que fiscaliza as debêntures. Se uma empresa quiser querer emitir novas debêntures, ela precisa pegar a autorização da CVM. Se a empresa quiser emitir novas ações, ela precisa pegar a autorização da CVM, seguir as regras, instruções normativas da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Ela é quem protege os investidores no mercado de capitais. Tá? Então, a CVM aqui, em paralelo ao Bacen. CVM não é subordinada ao Banco Central. E aprendemos também, abaixo do Banco Central, nós temos instituições financeiras, né, que são autorizadas a funcionar através do Banco Central. O Banco Central que autoriza e fiscaliza, né, as instituições financeiras a funcionarem no Brasil. E aí nós temos alguns tipos de bancos. Nós aprendemos sobre o banco comercial, que é um banco que tem como foco emprestar crédito comercial. É o banco que tem conta, depósito à vista. Se a prova perguntar para você, banco que possui depósito à vista, banco comercial, tá? O banco que não tem depósito à vista é o banco de investimento. Lembrando, se você ainda não pegou o seu caderno e a caneta aí, já pega, e vai tentando anotar tudo que eu estou falando aí, faça o seu resumo, vai colocando palavras-chave, porque tudo isso aqui vai te ajudar e muito na sua certificação, tá? Aí a gente aprendeu sobre também o banco múltiplo. Múltiplo significa que tem mais de uma carteira, né? Ele tem que ter pelo menos 2 carteiras. Se tiver só uma carteira, ele era apenas seria múltiplo, né? Por exemplo, o banco que é comercial. Uma carteira comercial, ele pode ter só apenas carteira comercial, não precisa mais nada. Se tiver outra coisa, ele deixa de ser banco comercial. Um banco que deixa de ser comercial, por exemplo, ele tem a carteira comercial e de investimento, porque ele quer emprestar dinheiro, ele quer captar, ele passa a ser banco múltiplo. O banco múltiplo, ele tem que ter só banco comercial, a carteira comercial e de investimento? Não, ele pode ter outras carteiras, como carteira de arrendamento, ele tem outras carteiras de financiamento imobiliário, né? Mas ele tem que ter obrigatoriamente uma dessas 2 carteiras, ou comercial ou investimento. Uma dessas 2 ele tem que ser obrigatoriamente a ter, tá? Para ser considerado banco múltiplos. Nós vimos também o banco de investimentos, que é focado em captação de recursos. Ele também empresta, mas não é para curto prazo, só apenas para médio e longo prazo, e não tem depósito à vista, como eu já disse, né? Aprendemos na semana passada, né, na última aula, aprendemos sobre que eu não gravei, por acidente, não gravei. Aprendemos sobre lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro. Nós vimos que a lavagem de dinheiro é feita de 3 fases, né? Colocação, ocultação e integração. Aprendemos sobre algumas mudanças novas, recentes na prova, 2020, que, na verdade, na lei da lavagem de dinheiro, em 2020, teve algumas mudanças e passou a ser cobrado na prova da Anbima a partir de abril. Aí nós vimos algumas coisas aí sobre a lavagem de dinheiro. Como, por exemplo,
A instituição tem que é obrigada a informar para o Banco Central um diretor responsável pelos controles internos, para evitar que o bandido faça lavagem de dinheiro na sua instituição. Se o bandido fizer lavagem de dinheiro, vai ter algumas penalização para a instituição financeira ou para a empresa. Né? Pode ser uma empresa de joalheria, por exemplo, né? Que vende joias. Ela também tem que seguir a lei de lavagem de dinheiro. Né? Uma empresa que vende quadro, artes, né? Artes, quadros que valem milhões. Os bandidos, as pessoas, né, os criminosos podem usar o dinheiro sujo para comprar os quadros, né? Então a gente aprendeu tudo isso. Nós vimos também na aula de lavagem de dinheiro, nós vimos sobre a questão da multa, né? Se a instituição não cumprir e o cara roubar dinheiro mesmo, conseguir lavar o dinheiro dentro da instituição, a instituição for pega, for conivente, a instituição pode tomar uma multa, lavou R$1 milhão. Qual que é a multa, então, que vai ser para essa instituição? No máximo, o dobro do valor que foi lavado, né? Então, a pena é no máximo o dobro do valor que foi lavado, ou que presumivelmente lavou-se, né? Não tem um valor fixo, é vários dinheiro, a gente também presume-se, a justiça vai presumir mais ou menos quanto que foi, e aí o dobro desse valor. Presume-se que o prejuízo foi de 20 milhões, que a lavagem de dinheiro foi de 20 milhões. É o dobro? É 40 milhões? Não, fique atento a essas pegadinhas, porque a multa máxima da lavagem de dinheiro é de 20 milhões. A instituição financeira não vai tomar multa maior do que 20 milhões. Tá? Então, essa é a penalização para a empresa. Aí nós aprendemos também a penalização para o criminoso. O criminoso que for pego, ele pode pegar de cadeia, né, de 3 a 10 anos. 3 a 10 anos de reclusão e além de uma multa. Então, 3 a 10 anos e uma multa. E se ele colaborar com a justiça, ele pode, através da delação premiada, ter aí uma redução, né, da sua pena. E se ele for reincidente, o cara já foi pego lavando dinheiro e agora caiu de novo, né, ou ele faz parte de uma organização criminosa, a pena dele é majorada, ou seja, ele pode pegar a pena máxima. Nós vimos também sobre a questão do relatório de efetividade. Essa aí tem caído na prova, né? Relatório de efetividade. Significa que a área de controles internos, ela precisa fazer um relatório para ver se o mecanismo de controle da instituição financeira está funcionando mesmo, se está ok, está sendo efetivo. Vai fazer um relatório com os testes. E as pessoas estão fazendo relatório, quais são as qualificações que ela possui? Precisa estar no relatório também. Daqui a pouco é eu, Ezequiel, fazendo um relatório de lavagem de dinheiro lá de efetividade. Mas eu nem entendo lavar dinheiro. Qual é a minha qualificação? Então, a lei fala disso. Tem que colocar no relatório a qualificação de quem fez o teste. Aí faz um teste para ver se o controle está sendo efetivo mesmo, o controle interno da instituição financeira, para ver se ninguém está lavando dinheiro. E aí? Teve falha? Foi realmente efetivo ou teve falha? Tem pontos a melhorar. Coloca tudo isso no relatório. E aí, eu preciso enviar isso para o diretor do banco, no caso da instituição, aquele diretor que nomeia lá no Banco Central, até 31 de março do ano seguinte ao ano. Então, por exemplo, 2021, o relatório do ano 2021 dos controles internos, eu tenho até 31 de março para enviar isso para o diretor do Banco Central. O diretor do Banco Central vai ficar ali. Caso o COAF, que é o órgão de controle, né, peça um relatório, ele tem um relatório para mostrar que a instituição dele está cumprindo com a legislação. E a área do controle interno tem até 30 de junho para apresentar um plano de ação sobre aquelas falhas. Lembra? Teve falha, você mostrou no relatório de efetividade que teve falha, você vai ter até 30 de junho para apresentar um plano de ação. O que a área de controles internos fez ou pensa em fazer para que esse erro não tenha mais, para evitar que a instituição deixe um criminoso fazer lavagem de dinheiro, né? Aprendemos também sobre o front runner, né, e o insider trader. A gente aprendeu que o insider trader, quando vem de dentro, a informação privilegiada vem de dentro da empresa, e aí a pessoa pega essa informação e ganha dinheiro no mercado financeiro. Se a CVM pegar, é crime. E o front runner é quando o cara recebe uma informação de uma compra ou de uma venda de ações, ele tem informação privilegiada, e aí ele pega e chega na frente no mercado, ele fala e compra para ele, ou vende uma coisa que ele tem, baseado naquela informação que ele tem, depois ele executa a ordem que ele recebeu. Também é chegar à frente, chama front runner. Então não confunda insider trader e front runner. Insider trader é informação, os dois são informação privilegiada, só que um ele se beneficia
dessa informação no mercado financeiro, e o outro, ele recebe a ordem de compra ou a ordem de venda. Exemplo, para quem não lembra, o exemplo que eu dei. Eu, Ezequiel, sou ali, trabalho na corretora, e eu tenho ações da Petrobras. Eu tenho lá 10 mil ações da Petrobras. Aí chega o seu José para mim, o seu José chega e fala assim, Ezequiel, eu quero vender todas as minhas 100 mil ações da Petrobras. Quando eu olho aquela quantidade de ações que o José quer vender, eu logo imagino, se tem muita gente vendendo esse produto no mercado, o preço tende a cair. O preço das minhas ações vai desvalorizar também. Quer dizer que eu vou perder dinheiro. Baseado nessa informação que eu tenho, só eu sei, uma informação privilegiada, eu pego, vendo a minha ação primeiro, para depois executar a ordem dele. Eu chego à frente para tentar tirar vantagem. Isso é o front runner, tá? Mas também vem da informação privilegiada, é crime, beleza? Eu fiz aí um resumão, né, do que a gente aprendeu até agora, e aí vamos entrar então em novos assuntos aí para a gente ter o que fazer nas próximas lives para resumir também, né? Vamos fazer um resumo do módulo 3, então? PIB. Primeira coisa então que eu quero passar para vocês, o PIB. Produto, vou tentar escrever na tela. Produto, opa, peraí. Produto, né? Produto. Ah, vou escrever não. É aqui, produto interno bruto. Produto interno bruto, por que eu não vou escrever? Porque eu quero aproveitar a tela aqui para fazer a fórmula para vocês, né? Que a fórmula nada mais é... Cara, primeiro conceito. O que é o PIB? Tudo que um país produz. Eu sempre trago um exemplo assim, ó. Deixa eu aumentar o negócio aqui. Eu sempre falo o seguinte, na sua casa, quem trabalha na sua casa? Ah, eu trabalho meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos. Ah, não, só eu e meu marido, só eu e meu esposo. A renda da família é tudo que aquela família produz, né? Produz de renda. Quanto vocês têm de renda mensal? É o quanto vocês produzem. Se uma pessoa para de trabalhar, cai a renda, né? É o PIB. É o PIB. Quanto que a sua casa produz? É o PIB. Quanto um país produz? É o PIB. Aí é o seguinte, é bom entender esse conceito, porque depois a gente entra na fórmula, começa a fazer sentido a fórmula. Porque a gente só grava, mas vamos entender o que é o PIB. Um país, você vai lá no Paraguai e compra um produto e traz para o Brasil. Quando você traz esse produto para o Brasil, não foi produzido aqui. Você importou. Então, se você importou e está aqui no país, tem que ser deduzido esse produto da forma do PIB. Se você vai ali e consome um pacote de arroz, esse arroz foi produzido aonde? No Brasil. Você consumiu, então entra na fórmula. Você fez um investimento, ampliou a sua loja, o seu estabelecimento. Você gastou com material de construção, você fez investimento, gastou, é produção, produziu. Por isso que a fórmula do PIB nada mais é, então, do que aqui, consumo mais investimentos mais gastos do governo, porque o governo vai gastar dinheiro também, gasta dinheiro, o governo gastou dinheiro com asfalto, está produzindo. Gastou dinheiro na escola, está produzindo. E aí, mais tudo que o Brasil exportou, se a gente mandou para outro país, é porque a gente produziu aqui, a gente produziu e exportou a soja, foi produzida onde? No Brasil. Então, então soma, tudo que a gente mandou para fora. E menos o que nós trazemos. Então, tudo que a gente trouxe lá de fora, a gente deduz. Então, menos importação. Aí tem uma fórmula, né? Às vezes tem a fórmula que fala mais XM. O mais XM significa que já é a sobra disso aqui, X menos M. X exportação menos importação, né? O M de importação. Essa é a fórmula. Cara, mas como que eu vou gravar isso na prova? Chega na prova, os caras pegam, sabe o que os caras fazem? Troca sinal. Inverte posição. Você sabe o conceito que o PIB é tudo que um país produz, você vai conseguir olhar o caso ali, o exemplo, porque eles vão colocar exemplo, o país produziu tanto, vai colocando a soma ali. Vai colocando os produtos de consumo, produto de exportação, produto que importou, e aí depois pode fazer umas alternativas para você tentando te confundir. Você sabe o conceito que é tudo que um país produz e sabe a fórmula, fica muito fácil. Vamos lá pela fórmula, então? Como que eu nunca mais vou esquecer isso aqui? Olha só. Cara
inteligente, vai escrevendo aí, eu vou falar, para dar mais rápido. Cara inteligente gosta do... Ah, agora eu lembrei um negócio aqui, peraí, que não é XM, é NX. Aqui, ó, é NX. É NX. Olha, viu como é que a fórmula é boa? Viu só, gente? A fórmula é boa demais. Eu tinha esquecido da fórmula aqui, ó. Detalhezinho da outra fórmula. É NX, que significa o saldo, né, de exportação menos importação. Às vezes, algumas fórmulas vocês vão ver que é C mais I mais G mais NX. Por que é bom entender o conceito? Porque senão você grava uma forma dessa e você vê que uma termina com menos e a outra é tudo mais, de fora a fora. Então é bom entender o que é cada uma dessa aí, tá? Porque senão você pode cair na pegadinha. Então, primeiro que uma macete que eu coloco aqui é: cara inteligente gosta do NX0. Ouviu como é que a fórmula me ajudou a lembrar que eu tinha escrito errado ali a fórmula? NX0. Ah, não, mas eu não gosto de NX0. Então você escreve: cara idiota gosta do NX0. Pronto. E a outra também é muito fácil, né? Cara... Ó, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Cerveja Itaipava, gosto. É nóis. Você escolhe o macete que você quer, né? Cerveja Itaipava, gosto. É nóis. Fechou? Cerveja Itaipava, eu gosto. É nóis. Esses são os macetes para você não esquecer a fórmula, tá? A fórmula do PIB. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá? Índice de inflação. PIB, então, fechou, né? PIB está bem fácil. Você precisa saber do PIB. Tudo que um país produz, a fórmula, e não confundir o sinaizinho no finalzinho, menos ou mais, tá? Se você sabe que um país produz, tudo que um país produz, tá tranquilo. Aí tem um detalhe. Por exemplo, gente, você pode vir uma questão assim, ó, um pão, um padeiro que vende um pão. O trigo entra na fórmula do PIB? O cara aí foi lá e comprou a farinha de trigo, comprou o óleo, comprou mais os negócios e fez o pão. O que entra na fórmula do PIB? A farinha soma com o negócio tudo e soma o pão? Não. O PIB é só os bens finais. Alguém também está me ajudando aí nas anotações na tela aí, né, gente? Tá todo mundo vendo, né? Então, tranquilo. Olha que o Zoom ele deixa todo mundo participar. Pior que eu não apago o restante, não. Eu só apago o meu. Beleza. Gente, PIB só considera os bens e consumos finais, tá? Então, no pão, por exemplo, é só o pão que entra na soma. O que fez a fórmula para fazer o pão não entra dentro disso. Os insumos que utilizou para plantar a soja, aí exportou a soja, aquele insumo entra na soma? Não entra, tá? Não entra. Então, grave isso. Só os bens e serviços finais. Escreve aí no seu resumo. Só os bens e serviços finais. Índice de inflação. Índice de inflação, nós temos dois índices de inflação principal. Primeiro, IPCA. Escreva aí no seu resumo. IPCA é o índice oficial. Índice oficial. Por que é o oficial? Porque existe o outro que é privado, tá? O IPCA, ele é divulgado pelo IBGE, tá? IBGE. É o IBGE quem divulga mensalmente o IPCA. O IBGE, ele vai utilizar algumas cidades, regiões metropolitanas no Brasil, que ele faz a pesquisa de consumo, de varejo. Ele vai nos mercados, consuma produtos de cesta básica, e aí ele chega no índice. Atualmente está um pouco mais de 8% acumulado nos últimos 12 meses. É através do IBGE, do IPCA, que o governo o Conselho Monetário Nacional vê se está cumprindo ou não a meta de inflação. Lembra que nós vimos na primeira aula que o Conselho Monetário Nacional, aqueles três caras lá que a gente já falou sobre eles se reúnem e definem uma meta de inflação. Eles falam o seguinte: olha, para o ano seguinte a inflação tem que ser X. Quem vai cumprir essa inflação? O Banco Central. O Banco Central é que vai ter que se virar para cumprir essa meta de inflação definida pelo Conselho Monetário. Como é que o Conselho Monetário sabe se o Banco Central está cumprindo a meta ou não? Através do índice oficial, gente.
Através do índice oficial, que é o IPCA. É o IPCA que é o cara que vai dedurar se o Banco Central está cumprindo ou não a meta de inflação, tá? Então, você precisa saber do IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo, tá? Para quem não sabe o que significa, Índice de Preço do Consumidor Amplo, porque é o índice de preço lá do consumidor mesmo, lá na loja, feito em vários ramos, ramo de vestuário, ramo de comida, tem vários ramos que eles pesquisam para ver como é que os preços estão subindo ou como é que os preços estão caindo, tá? A gente fala sempre em índice de inflação, mas quando os preços, na média, caem, não acontece inflação, acontece deflação, tá? Anotem aí, ó. Quando a média de preços cai, acontece a deflação. Quando há deflação, significa que os preços caíram. Em média, os preços caíram, tá? Aqui, inflação já diz, né? Inflou, né? Inflar, de crescer. E aí nós temos o IGPM, outro indicador de inflação que está no edital das certificações Amigo. O IGPM é um indicador que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A FGV é quem divulga o IGPM. Aqui é um indicador que sempre cai na prova, em todas as provas, tá, gente? Como cai o IGPM? Por quê? Porque ele é formado por três, carinha. Ele é formado por IPA, IPC e o INCC. Essas são as... Deixa eu ver o negócio. Não mandou mensagem aqui. Não, beleza. IPA, IPC e INCC. E sempre eles perguntam a composição desse carinha aqui. Então, vamos lá. IPA, ele é composto 60% desse cara aqui. Ixi, eu fiz coisa aqui. O que eu fiz? Apertei o botão aqui que não devia. Agora sim. Apaga, volta. Eita, apertando o tempo que não deve. Pronto. Paciência aí, gente. Só um pouquinho, tá? Aí, eu tô falando. Fui lá para outro slide, nada a ver. Eu sabia, eu tava meu medo de acontecer isso. Eu falei, paciência. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aí os slides que a gente vai ver para frente, nós já estamos vendo já antes. Aqui, ó. Vamos lá. 60. Aí não dá. Eita, aqui, ó. Eu vou sair desse negócio aqui. 60%. Aí o IPC, 30%. E o INCC, 10%. O que é isso aqui? O IPA, Índice de Preço por Atacado. Índice de Preço por Atacado, 60%. Como que as questões da prova coloca essa questão para vocês? Olha só, o IPCA, a gente falou que é índice de preço de consumidor amplo. Ele pega o varejo, ele vai medir o varejo mesmo, o preço do produto está na cesta básica, o preço do gás, o preço da gasolina, o preço da roupa, vestuário, né? Vários no varejo. O IGPM, ele é composto 60% pelo preço de atacado. Preço do atacado, 60%. Como o preço de atacado, na grande maioria das pessoas dos comerciantes que vendem no atacado, eles são importadores, eles trazem de fora, trazem da China principalmente, né? Que é uma grande importadora de produtos para o Brasil, ele traz de outro país. O que impacta esse indicador? O dólar. Como ele traz muita coisa de fora, ele impacta o dólar. Então, vai vir uma pegadinha para vocês assim, ó. Uma pegadinha não, porque vocês já estão craque, né? A minha questão assim, se o dólar sobe, qual é o indicador de inflação que é mais impactado? O IGPM. Porque o IGPM é composto de 60% do seu indicador é composto pelo IPA, tá? E aí o índice de preço do consumidor apenas 30%, que é tudo do IBGE, né? Que o IBGE divulga o IPCA, é 30%. E o INCC é o Índice Nacional de Custo da Construção. Preço do material de construção, como é que está o da construção civil? Índice Nacional da Construção Civil, como é que está o custo para construir uma casa? Aí o IGPM pega 10% disso aí para impactar no preço geral do IGPM, tá? No indicador de inflação IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado, tá? Esse é a sigla do IGPM, beleza? Eu vou descompartilhar aqui só para me tirar esse risco aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Eu já volto aqui de novo.
Então, vimos índice de inflação. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. O que eu coloquei aqui? Taxa de câmbio. O que você precisa saber de taxa de câmbio? Nós vimos, então, até agora, indicadores econômicos, noções de economia. Você precisa estar craque em PIB, não esquecer da fórmula C mais I mais G mais NX. Não esquecer que o PIB é tudo que um país produz e os bens e serviços finais, tá? O que vem no meio não conta. E nós vimos também a questão dos índices de inflação, que é o IPCA e o IGPM. O IGPM, você precisa saber os 3 indicadores que compõem ele, né? IPA, IPC e INCC. 60, 30, 10. Deixa eu até voltar aqui, para ver um macete aqui, ó, que hoje me ajudou quando eu estava estudando, que é IPA, menor letra, maior percentual. Eu gravei assim, menor letra, maior percentual. Tá? E com isso, eu nunca mais esqueci isso aqui. O quadro letra, menor percentual, apenas 10%. É comum na prova eles colocarem outras siglas, né? Você vai ver LCI, NTN, outro indicador, IPCA na composição do GPM. Só para atrapalhar, tá? Tem muito isso. Taxa de câmbio. Taxa de câmbio, primeira coisa que você precisa saber é o PETAX. O que é o PETAX? O PETAX é o indicador lá do Banco Central para medir a taxa de câmbio, o real em relação a outras moedas. O PETAX, ele é divulgado diariamente. E como que ele é formado? Ele é formado, eu nunca vi questão na prova perguntando como é que ele é formado, só com o que você precisa saber. O PETAX nada mais é do que o real em relação às outras moedas. Mas para ajudar no seu entendimento, ele é formado por formação de cotação de negociação, né? Porque, olha só, gente, a moeda do Brasil em relação às outras moedas, o real em relação às outras moedas, em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação ao Guarani, nada mais é do que a oferta de compra e venda da moeda. Por exemplo, se tiver muita gente vendendo reais, o que acontece com o preço do real? Quando tem um produto que tem muita gente vendendo, o preço cai. Se tem muita gente trocando dólar, vendendo dólar, o que acontece com o preço do dólar? Ele cai. Por isso, olha um conceito aqui para vocês nunca mais esquecerem. Por isso, vocês vão sempre ver, não sempre, na maioria das vezes, vocês vão ver acontecer um negócio assim, ó. Quando o dólar cai, a tendência é que a bolsa de valores suba. Vocês vão ver que quando a bolsa de valores cai, a tendência é que o dólar sobe. Por que isso acontece? Presta atenção nisso aqui, gente. Ó, talvez vocês estão distraídos, hein? Presta atenção. Isso aqui, olha, vai ajudar você a entender muita coisa que acontece no mercado financeiro. Geralmente, quando a bolsa está caindo, significa que as pessoas estão saindo do Brasil, estão vendendo os ativos. Muitos investidores na Bolsa de Valores que compram ações aqui no Brasil não são brasileiros. Eles estão de fora investindo aqui na Bolsa do Brasil. Exemplo, vamos pensar que tem um gringo, um americano lá, comprando, tem uma ação da Petrobras. Aí ele pega e resolve vender. Ele, mas todos os seus amigos resolvem vender a ação da Petrobras porque ele não está acreditando no Brasil. Ele acha que vai dar ruim. Aí ele vende. O que acontece com o preço da ação da Petrobras? Tende a cair, porque tem muita gente vendendo. O preço tende a cair. Quando tem muita oferta, o preço cai. O preço da ação cai. O cara que mora nos Estados Unidos, ele vende a ação da Petrobras em reais, porque a Bolsa de Valores é em reais. Aí ele recebe em reais. O que ele precisa fazer para ele ir embora do Brasil? Trocar esses reais em dólar. O que ele faz? Vai na casa de câmbio, com aquele monte de reais, claro que é tudo eletrônico, e troca em dólar. O que está acontecendo quando ele vai trocar? Ele quer vender o real e ele quer comprar dólar. Nesse momento, nesse mercado, o que acontece? Gente querendo vender e o dólar muito procurado. O que acontece com o preço do que está procurado? O dólar sobe e o real cai. Então, você vai ver que a bolsa, quando a bolsa cai, geralmente o dólar sobe, porque aí as pessoas estão vendendo a bolsa, vendendo ativos aqui na Bolsa de Valores para comprar dólar, para ir para outro país ou para voltar para o seu país, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Quando a bolsa está subindo, o que acontece? Significa que as pessoas estão comprando e o preço está valorizando. Imagina que tem muita gente querendo comprar a ação da Petrobras, a ação da Vale, ações da Vale. Quando está querendo comprar, a ação sobe.
E o dólar tende a cair, por quê? Porque as ações da Petrobras, da Vale, é vendida em reais. E as pessoas, para comprarem, têm que trocar o dólar. Elas vão lá vender o dólar. Aí inverte, porque aí muita gente querendo um real. Ó, essa negociação diária é feita em casa de câmbio, em bancos que cuidam de troca de moedas. Aí o Banco Central, ele vai nesses dealers, que é nessas empresas autorizadas a trocarem moedas, ele vai lá e vê como está sendo negociado. Ele faz isso 4 vezes no dia. 4 vezes no dia, ele faz a consulta. Quanto que está sendo negociado o dólar em relação ao real? Ah, está 5,70. Ah, não, agora está 5,72. Aí na quarta consulta, quanto que fechou? Ah, fechou 5,90. Ah, o Petax de hoje é 5,90. Quando você olhar, o Petax é a taxa de câmbio em relação da moeda em relação às outras moedas. Como que está sendo negociado? E como o Brasil, ele adota, olha só, entra um outro conceito que eu acho que eu não coloquei no slide hoje, mas já vou adiantar. Política cambial. Qual é a política cambial que o Brasil adota? O Brasil adota uma política cambial flutuante suja. Por quê? Flutuante. Porque é livre, o mercado é quem define a taxa de câmbio, conforme a oferta da moeda, a oferta e compra, então o mercado define o câmbio. Por isso que às vezes está R$4, vai dar 6, porque é o mercado quem define, não é o governo que fala vai ser R$2 cada dólar. Não, é o mercado quem define, de acordo com a oferta da moeda. Por que é flutuante, suja? Porque dependendo da oscilação, o governo suja esse mercado. Como que ele vai sujar esse mercado? Ele entra na parada, o Banco Central entra. Como que o Banco Central faz isso? Olha só, o Banco Central, ele possui uma reserva de dólar, uma reserva de moedas internacionais, ele tem uma reserva internacional. Se o dólar está subindo muito, é ruim para a economia, porque tem gente que depende do dólar, né? Se o dólar sobe, pode dar problema na economia. E outra, o Brasil, ele vende e compra fora. Então, se o dólar sobe muito, pode ficar ruim para quem está importando, né? Para o cara que traz de fora para o Brasil, é ruim, porque fica caro, né? Trazer de fora o dólar está muito caro. E se o dólar cai muito, é ruim também se o dólar cai muito. Por quê? O Brasil exporta. Imagina que está exportando soja a R$180 o saco. O dólar cai, significa que o dinheiro deles vale mais. Aí o preço do nosso produto vai desvalorizar. Então, o Banco Central tem que controlar isso também. Então, tem uma política cambial. Por isso que é uma política cambial flutuante. Olha, presta atenção. Flutuante, porque o mercado é quem flutua isso aí. Só que ela é suja. Por quê? Se ela oscilar muito rápido, muito para cima ou muito para baixo, o Banco Central atua no mercado. Fazendo o quê? Por exemplo, se o dólar subiu muito, o que o Banco Central tem que fazer para esse dólar voltar um pouquinho, dar uma segurada? Como o Banco Central tem uma reserva de dólar, ele entra no mercado vendendo dólar, ele entra vendendo, ele joga bilhões de dólares no mercado vendendo. Olha só, se tem muita gente vendendo produto, o que acontece com o preço? Tende a segurar o preço do dólar. Então, ele entra vendendo dólar e o preço, olha, tende a segurar a subida dele. E ao contrário também é verdadeiro. Se o dólar está caindo muito, e é ruim para a economia também, o Banco Central entra comprando. Se tem muito comprador, falta produto. O preço, olha só, tende a subir. É o mercado, é assim que funciona o mercado financeiro, tá? Aprenda isso, você vai levar para a vida. Isso aí dentro da instituição financeira é um tesouro, porque você vai começar a entender o mercado. Quando você falar com um associado, falar com um cliente, você vai conseguir falar a língua do mercado financeiro. É isso que acontece diariamente, tá? Por isso que esse módulo 3 é muito importante, porque ajuda você a entender a economia. Você passa a ter noções de economia, entender o mercado financeiro. O Petax é isso. E aí entra essa questão aqui, ó, essa frase, que sempre cai nas questões, eu lembro que caiu em todas as provas minhas, inclusive na CEA caiu essa certificação, essa questão aqui. Não é que isso aqui não é uma questão, é só uma explicação, né? Mas você vai ver ali, ó, é só uma explicação. A desvalorização da moeda local favorece as exportações. A valorização favorece as importações. O que é isso aqui, gente? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um desenho aqui. Vamos ver. Isso aqui é o Brasil, tá? Vocês imaginem que isso aqui é o Brasil. Nossa, estou parecendo uma caveira. Mas imagina que é o Brasil. E aqui é o mundo, tá? Aqui é o mundo. Mundo. Vamos lá, presta atenção. Se... Eu tô achando feio pra caramba esse desenho aqui. Vamos tentar arrumar. Ficou mais feio ainda. Eu tô... Meu Deus do céu, ficou feio demais aqui.
Vamos fazer o Brasil de novo? Eu faltei as aulas de desenho, né? Gente, vamos lá. Opa, toda hora esse negócio aqui, eu aperto o botãozinho aqui sem querer, aí ele fica assim, arriscando do nada. Eu só queria fazer um desenho de nada para ajudar vocês a entenderem. Custa, né? Custa. Eu quero fazer uma ilustraçãozinha que vocês entenderem que ficou igualzinho o outro, velho. Meu Deus, é o Brasil, tá? Se eu escrever Brasil fica melhor, né? Né, gente? Eu sei que vocês estão rindo aí com o áudio fechado. Olha lá. Brasil. Olha só, primeira frase. A desvalorização da moeda favorece as exportações. Olha só. Se o real desvalorizar, presta atenção. Olha só. Real desvalorizar. Significa que as moedas no mundo, as outras moedas, valorizou. Porque aí a nossa moeda desvalorizou. O que acontece com a exportação? Os outros países aqui, ó, vêm comprar aqui, porque o nosso dinheiro está valendo nada, o nosso produto fica barato. Aí eles vêm comprar aqui. Então, a exportação sobe. Escreva aí. A exportação sobe, favorece as exportações. Alguém vai no Paraguai com dólar caro? Significa que o dólar está caro, o dólar está alto, o nosso dinheiro está baixo. Ninguém vai no Paraguai. Agora, se for o inverso, se a nossa moeda valorizar, se a nossa moeda subir, gente, o que acontece? As outras moedas no mundo, ó, caem. As outras moedas caem. E aí nós que vamos lá comprar. E se a gente vai comprar, o que a gente faz? A gente importa. Nós importamos. Nós vamos no Paraguai e traz um monte de importado, não é mesmo? Vamos no Paraguai, olha, traz importados. Favorece a importação. Aí tem um outro detalhe que você precisa entender. E o que acontece com esse carinha aqui, ó? Turismo. O que acontece com o turismo? Aqui é lógica, né? Se nós estamos indo lá fora, significa que os de lá não estão vindo aqui. Então, o turismo cai. Se a nossa moeda valoriza, o turismo cai. Porque as pessoas não vêm aqui. É nós que vamos lá. Pensa nisso? É lógica. Agora, se a nossa moeda se desvaloriza, nossa moeda desvaloriza, significa que a outra moeda subiu, a moeda do mundo subiu. Aí eles vêm para cá. Aí o turismo sobe. Então, se a desvalorização da nossa moeda favorece também o turismo no país, tá? Esse raciocínio aqui da taxa de câmbio, do câmbio, é importantíssimo você entender isso, tá? Na hora da prova você não esquecer. Aí aqui, ó, um macetezinho que eu vou deixar para você aqui, ó, significa que a desvalorização favorece a exportação. A desvalorização da moeda local, a desvalorização da moeda local favorece a exportação. A nossa moeda desfavoreceu. Se você estiver na China, a moeda da China desvalorizou, favorece o que lá na China? A exportação. A moeda da China desvalorizou, favorece a exportação. Beleza, gente? Facinho, né? Fácil demais, né? E o Comitê de Política Monetária, Copom? O que você precisa saber desse cara aqui? Copom. O Copom é uma turma que se reúne 8 vezes no ano. A cada 45 dias. Já é pré-agendado. Já é agendado, já certinho as reuniões por ano. O calendário dele já está fechado. Comitê de Política Monetária. Não é um órgão, é um comitê. Quando eles se reúnem, está formado o comitê. São 8 diretores colegiados do Banco Central, tá? Mais o presidente do Banco Central, que é o presidente do comitê, do Copom. Então, os 8, são 7 diretores, mais o presidente do Banco Central, forma-se o Comitê de Política Monetária. Os 8 colegiados são os diretores. Eles se reúnem com um objetivo, gente. Eles têm um objetivo, que é, o principal deles, coisa deles, é divulgar a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa que fala Selic meta. Por quê? Porque eles têm uma meta. Que meta é essa? Meta de atingir a meta de inflação. Lembra que eu falei do Conselho Monetário Nacional não define uma meta? Quem é que tem que cumprir essa meta? Não é o Banco Central? O Banco Central não tem os caras que mandam no Banco Central, que são os diretores? Os diretores se reúnem. Quando eles se reúnem, eles são o Copom, o Comitê de Política Monetária.
A cada 45 dias se reúnem, numa terça e na quarta-feira. Você não precisa gravar aqui na terça e quarta-feira, tá? Mas é para o seu conhecimento. Eles se reúnem na terça-feira e na quarta sai o resultado da Selic. Que aí eles divulgam a taxa Selic com o objetivo de controlar a inflação. Mas como que eles conseguem fazer esse controle da inflação através de apenas de uma taxa Selic? Olha só, gente. Quando o governo fala assim, olha só, vai ser 4,25, ele está falando, ele está dando uma referência para o mercado. Aí o governo tem ali o título público chamado... Opa! Ele tem um título público chamado L... Oh, rapaz, mas por que não simplesmente não risca o trem? LFT. Eu vou escrever, eu acabo apertando os botões que eu não preciso aqui, gente, por isso que eu fico sofrendo. LFT, que nós vamos aprender nas próximas aulas, ele tem um tesão depois aqui, ó. Ele é uma pós-fixada. Pós-fixada em quê? Em Selic. Ele vai remunerar a Selic. Uma pessoa que vai lá no governo e compra uma letra financeira do Tesouro, que chama-se Tesouro Selic, atualmente chama-se Tesouro Selic, é um título do governo que rende Selic. Se o governo vai lá e fala o seguinte, olha, o meu título está pagando 4,25, para que o banco vai pagar mais? Acha que o banco vai pagar 7% se o governo está pagando 4%? O banco também investe em títulos públicos. Então, todo o mercado vai pagar em torno de 4%. Por exemplo, atualmente, o CDI está em torno de 4,15%. Sempre é referência, o governo passa a ser uma referência. Aí me fala o seguinte, gente. Se o governo vai lá e aumenta de 4 para 10, aumenta para 10%, qual que é o objetivo dele para aumentar para 10%? O objetivo do governo é fazer com que o dinheiro fique mais caro. Mas como que ele vai conseguir fazer isso? Por 2 motivos. Se você guarda dinheiro, o dinheiro passa a render mais, né? Porque ele sai de 4 para 10. Você já pensa 2 vezes em gastar o dinheiro, né? Você fala, está compensando guardar dinheiro, agora está rendendo 10% ao ano, né? Se você guarda o dinheiro, você não gasta esse dinheiro. Se você não gasta o dinheiro, é menos dinheiro circulando na economia. O governo já consegue fazer com que as pessoas tendem a guardar dinheiro. Ah, não, Zeca, mas eu não tenho dinheiro guardado. Eu não tenho dinheiro para guardar, então isso aí não impacta em mim. Como que vai impactar em todos? Impacta em todos, ninguém escapa. Como que impacta? Você resolve financiar um carro, trocar de carro. Os juros do seu financiamento fica mais caro. Por que o seu juro de financiamento fica mais caro? Porque o banco, ele está pagando 10% para quem guarda o dinheiro. Opa, apertei de novo ali, peraí. Ele está pagando para quem guarda dinheiro 10%. Se ele está tendo um custo maior de 10%, ele vai ter que emprestar para você mais caro. Você vai ter que pagar mais caro. Mais caro. Mais caro. Você pagando mais caro no financiamento, você vai pensar 2 vezes antes de trocar de carro. Se você não resolve, não vou trocar de carro agora, o juro está muito alto. Olha só o que vai acontecer. As concessionárias vendem menos carro. Eu estava pensando em reformar minha casa, mas está muito caro o financiamento. Eu ia pegar um empréstimo para fazer isso. A empresa que estava pensando em fazer um financiamento da empresa, um investimento, ampliar, ela vai fazer um empréstimo no banco, um financiamento, o juro está maior, ela pensa 2 vezes também. Não faz. Menos dinheiro na economia, menos pessoas investindo. E isso faz com que... aí, o que vai acontecer no mercado? Menos dinheiro circulando, o preço tende a cair. Presta atenção, gente, olha só. O preço da inflação que estava alto tende a cair com essa mexida do governo. Porque o governo vai lá e faz o seguinte, aumenta o preço do negócio. Quando ele aumenta o preço do dinheiro, as pessoas tendem a guardar dinheiro, menos dinheiro na economia. Tende a não pegar empréstimo, financiamento, e aí aumenta o desemprego. O PIB cai e a inflação também cai. Então, ele vai segurar a inflação que estava subindo. Por exemplo, se o governo... Vamos recapitular para ver se ficou bem claro na sua cabeça. Nós temos ali a meta de inflação. Vamos supor que a meta de inflação está em 5%. O Conselho Monetário definiu. Olha só, a inflação tem que estar em 5%. Aí vem a inflação, que é o índice oficial, que nós já aprendemos, o índice oficial, o IBGE, que divulga o IPCA que é o índice oficial. Ele divulga o IPCA a 8%. Aqui em cima, ó, olha aqui em cima.
O Banco Central tem que fazer com que essa inflação desça, caia, que é a nossa realidade hoje no Brasil. Tá? Em 2021 é isso que está acontecendo. O governo está tentando fazer com que a inflação, nós sabemos, os preços das coisas estão subindo, a gente tem sentido isso na pele, né? O preço mais alto. Ele tem que fazer com que o preço caia. Para que o preço caia, ele tem que tirar dinheiro da economia, tem que fazer as pessoas pararem de comprar. Porque o preço sobe porque tem muito comprador. Não é isso? Se vê muitas pessoas querendo comprar um certo tipo de carro, o que acontece com aquele preço daquele carro? Tende a subir. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar, o preço para de subir. A inflação para de subir. Ou até vira deflação. Para as pessoas pararem de comprar, eu tenho que tirar dinheiro da economia. E o governo faz isso mexendo apenas num negócio chamado Selic. Ele aumenta a taxa Selic, ele tira dinheiro da economia. E o contrário também é verdadeiro. Se ele baixa a taxa Selic, o que acontece no mercado financeiro? Mais barato. Pegar empréstimo, financiamento fica mais barato. Mais dinheiro na economia. O emprego sobe, o PIB sobe, porque as pessoas estão comprando mais, então o produto interno bruto vai subir, porque vai produzir mais. O emprego vai também subir, só que a inflação sobe também. Então é uma balança aí, ó, tem que controlar isso, tá? Então isso aí que a gente viu é a Selic, tá? O porquê que o Copom mexe na taxa Selic. Beleza, gente? Copom, Comitê de Política Monetária, os 8 diretores lá do Banco Central que se reúnem a cada 45 dias. Uma das principais coisas que eles fazem é mexer na taxa Selic, com a finalidade de controlar a inflação. Joia? Política monetária, então. Na primeira aula, eu falei isso aqui quando eu estava explicando do Banco Central. Eu vou dar só uma recapitulada nesse assunto, que é o Open Market, redesconto, depósito compulsório. Esses 3 caras fazem parte da política monetária. Open Market, olha só, nada mais é do que a compra e venda de títulos públicos. Se o governo compra título público, o que ele está fazendo? Ele está pegando o título público e colocando dinheiro na economia. Olha só, política monetária expansionista, porque ele está expandindo a economia. Política monetária expansionista. Estou colocando dinheiro na economia. Se eu quero tirar dinheiro da economia, eu tenho que pegar o dinheiro do povo. Como é que eu faço isso? Eu vendo o título público. Eu coloco o título público, papel, na mão das pessoas. E as pessoas me dão o dinheiro. Política monetária contracionista. Quando eu falei da taxa Selic, eu também falei disso. Política monetária contracionista, a hora que ele aumenta a taxa de juros, é política monetária contracionista. Eu estou tirando dinheiro para contrair a economia. Vai aumentar o desemprego, mas é para controlar a inflação. Aí vem a dor, né? Que é tirar o dinheiro da economia. E a política monetária expansionista é quando ele baixa a taxa de juros, como estava recentemente em 2%. Né? Em 2% ele está fazendo uma política monetária expansionista, que estava fazendo que o dinheiro ficasse mais barato, colocando dinheiro na economia. Então, o Open Market é a compra e venda de títulos públicos. Redesconto é o empréstimo que o Banco Central faz para os bancos, né? É um empréstimo que os bancos pegam com o Banco Central. Então, se ele baixa essa taxa de juros, os bancos vão ter mais dinheiro, vai pegar empréstimo a juro barato, vai emprestar também a juro barato, tá? Depósito compulsório é uma média de todos os depósitos que os bancos fazem, tem que ficar retido no Banco Central. Aí ele pega um percentual. Se ele pega o exemplo do seu 1 milhão que você captou aí, banco X, você vai ter que deixar aqui 30% comigo. Ou seja, significa que esse banco X só vai ter 700 mil para emprestar. Agora, se o Banco Central aumenta esse percentual, ou seja, em vez de pegar 30% e pega 40%, o banco vai ter menos ainda para emprestar. Quando ele aumenta o depósito compulsório, o que ele está fazendo? Uma política monetária contracionista, porque ele está tirando dinheiro da economia. E se ele reduzir esse depósito compulsório, ele está colocando dinheiro na economia, ou seja, deixando mais dinheiro para os bancos trabalharem. Tá? Então, a forma de controlar a reserva dos bancos é uma forma também de controlar o dinheiro na economia para fazer com que ele atinja a meta de inflação estipulada lá, definida pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Tudo isso aqui tem que estar muito na cabeça de vocês, que é isso que você vai estudar na CPA 10, na CPA 20 e na CEA e na CFP. Beleza? Não esqueça para você garantir essas certificações aí, tudo tranquilo, com esses assuntos aqui também em mente. Selic Over. Eu trouxe aqui Selic Over e eu coloquei aqui embaixo o DI, CDI. Na verdade, na vida real mesmo, é DI Over. CDI nada mais é do que um certificado de depósito interbancário. É o título que um banco faz com o outro. E aí nasce o CDI. Aí na vida, dentro do banco, você vai ver muito falar de CDI.
Mas aí aqui, eu queria fazer uma ilustração aqui para facilitar o entendimento de vocês. Olha só, diariamente acontece a negociação entre as instituições. Então faz de conta que temos aqui a instituição A e aqui a instituição B. Diariamente, as instituições, elas podem fechar positivo ou negativo, porque depende de como for o dia dela. Tem dia que vai ser bom, né? E aí entrou muito dinheiro, ou tem dia que sai mais dinheiro do que entra. E aí ela pode fechar positivo ou pode fechar negativo. Olha só que interessante. Mesmo ela fechando positivo, é ruim. Se ela fechar negativo, é ruim também. O ideal era que a instituição fechasse o dia no zero. Imagina, 0 a 0. Sabemos que isso é quase impossível, né? Porque diariamente é gente fazendo TED, fazendo PIX, né? Sacando dinheiro, passando cheque. É difícil saber. É muito impossível fechar 0 a 0. Fechar negativo, tem que pagar juros do Banco Central. Fechar positivo, não paga juros, mas também não ganha nada. E aí a pessoa pensa que um banco ganha dinheiro com dinheiro, né? Fala ao Ezequiel, se Deus quiser, em breve, deposita lá R$1 milhão no banco. E aí o banco me paga um percentual de remuneração. Ele tem que prestar dinheiro, ele tem que trabalhar com dinheiro. Se ele dormir com o dinheiro parado, ele vai ter só despesa comigo e não ganhou dinheiro com o meu dinheiro. Então ele precisa fazer dinheiro com esse dinheiro. Então o dinheiro dormir na conta, dormir parado no banco é ruim, ele tem que fazer dinheiro rodar, girar. Então não seria ideal que o banco A conversasse com o banco B, eles se conversassem, um que fechou positivo e o outro que fechou negativo, eles se conversassem e fizessem um contrato entre eles. E esse contrato, vamos fazer um contrato compromissado de um dia. Amanhã você me devolve o dinheiro ou me devolve o título, só para eu não dormir negativo. E aí a gente combina um percentual aqui. A gente combina esse percentual. Beleza. Mas o que você vai me dar em garantia? Eu vou te dar em garantia um título público. Eu tenho aqui LFT. Pode ser? Aí o banco A fala, pode ser. O banco B. Aí o banco B pega, aí dá um título público. Vou colocar aqui, TPF, você já saber escrever no seu resumo aí. Título Público Federal. O título público federal, ele é registrado em uma Câmara de Custódia, numa clearing house. Nós não falamos de clearing house, eu não estou lembrado se nós falamos de clearing house. Falamos no módulo 1, não estou lembrado, falamos. A clearing house, ela custodia títulos públicos, a Selic, né? Então, o título público é custodiado lá na Selic. A Selic, diariamente, ela tem um registro de todas as negociações entre instituição financeira que deram título público como garantia. Porque se um banco B fala o seguinte, vou dar garantia para você. Aonde que eu vou registrar essa garantia? Não é na Selic, gente. É aqui na Selic que registra. Aqui é o cartório dos títulos. Então, ele chega aqui na Selic e registra. A Selic tem um registro de todas as negociações e qual foi o percentual negociado. Então, ela vai dar diariamente uma média das negociações entre instituições. É a média da negociação entre uma instituição e a outra, com títulos públicos dados em garantia. Entendendo isso aqui, com isso aqui em mente, você só vai fazer o seguinte: o CDI é a mesma coisa, negociação entre bancos, mas ao invés de dar o título público como garantia, eles dão títulos privados como garantia. Imagina, ele tem lá uma debênture, aí ele dá em garantia, ou ele dá um CDB em garantia. E aonde é que está registrados os títulos privados? Lá na AB3. A AB3, então, diariamente, ela tem as negociações de todas as instituições fizeram entre elas, e aí ela pega e divulga a taxa DI. A taxa DI é derivada dos contratos que são certificados dos bancos. Esse CDI, que é a negociação no banco, quando o banco A e o banco B fazem a negociação, eles emitem um certificado. E aí nasce o CDI. Nada mais é que negociações interbancárias, atreladas por um dia. Beleza, gente? Facinho, né? Faz demais, faz demais. Vamos corrigir algumas questões, então. Eu acho que o tempo voou hoje, hein, rapaz? 8 horas, aí, 1 hora já, conversando com vocês. Vamos lá, vamos corrigir algumas questões. Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa, se estão prestando atenção em mim e tal, né? Vamos ver quem está aí ainda. Olha lá. É uma característica, muitas vezes, presente em um cenário de crescimento econômico. Crescimento da inflação, aumento do desemprego, C, diminuição do valor dos salários, ou D, diminuição das importações. Vamos lá, vou deixar vocês pensarem um pouquinho.
é uma característica muitas vezes presente em um cenário de crescimento econômico. A economia está crescendo. Se a economia está crescendo, o que tem nessa economia? Muito dinheiro, né? Porque se a gente tira dinheiro da economia, a economia tende a cair, a ter desemprego, aumentar o desemprego, né? O PIB tende a cair. E o que sobe junto quando tem dinheiro na economia? Eu coloco muito dinheiro na economia, o que acontece? O que sobe? Vamos lá, a Nina respondeu. O que mais, gente? Vamos participar aí. Muito dinheiro na economia, é isso aí. Vai crescer a inflação junto, não é mesmo? Porque se eu coloquei dinheiro na economia, vai aumentar o desemprego? Não, vai aumentar o emprego, então já não é a B. Diminuição dos salários? Não, vai aumentar o salário, porque aí a mão de obra é que vai faltar, vai ter muito emprego, não é mesmo? Vai diminuir as importações? Vai aumentar as importações, as pessoas estão com dinheiro, elas vão trazer mais dinheiro de fora, né? Vai ter dinheiro para comprar, ir para o Paraguai fazer compra, não importa o dólar, tem muito dinheiro na economia, não é mesmo? Então, a única que é a correta, letra A. Dica para você fazer a sua prova. Na verdade, dica para você estudar, não na prova, dica para você estudar. Olha, se você não sabe disso, já aprende a partir de agora. Os próximos simulados que você for fazer, mesmo você sabe a resposta. Exemplo, você tem aquele simulado que você já fez 300 vezes, tem um monte de questão que você já sabe qual é a alternativa correta. Eu quero que você faça o seguinte exercício. O porquê as 3 alternativas estão erradas. O porquê. Explique para você o porquê não é a B, o porquê não é a C, o porquê não é a D. Como eu fiz aqui? Faça esse exercício. Se você não souber explicar, às vezes você precisa estudar aquele conteúdo, tá? Por que não é essa questão? Vai por eliminação. Isso vai te ajudar muito no aprendizado, beleza? Vamos lá, então, para a próxima questão. 2. Os indicadores de atividade econômicas são utilizados para, letra A, avaliar o desempenho econômico de um país. B, avaliar o nível geral de preços de um país. C, avaliar o grau de instrução de um país. Ou D, avaliar o nível de arrecadação de um país. Indicadores de atividade econômica. Vamos lá, vamos raciocinar. Atividade econômica. Qual que é o indicador de atividade econômica? Exemplo, o PIB não é um indicador de atividade econômica? Porque o PIB não mede tudo que um país produz. Se um país está com o PIB caindo, significa que a atividade econômica daquele país ela está regredindo, né? Agora o PIB está subindo, por exemplo, o PIB da China, por exemplo, que sobe muito, está crescendo, é um país pujante. Significa que estão produzindo mais, a atividade econômica está aquecida. Então, esse indicador, ele mede para mim, a linha está entre A e B, tá? Ó, a C não pode ser, né? O grau de instrução, como é que eu vou saber? Eu vou saber que tu não está instruído, né? Não, C não. D, o nível de arrecadação de um país. Atividade econômica, o nível de arrecadação, está falando de imposto aqui, não tem a ver. A B, o indicador de atividade econômica não pode ser a B. Por que não pode ser a B? Porque a B é um indicador de inflação. O preço está subindo, não quer dizer que a atividade econômica está ruim ou está mal. Às vezes o preço pode ser vários fatores que o preço está subindo. O preço pode subir, por exemplo, teve uma quebra de safra de arroz. Faltou arroz no mercado. Os plantadores de arroz tiveram problema na safra lá e não conseguiu colher o arroz. Vai faltar arroz no mercado. O que acontece com o preço? Sobe. Então, a atividade econômica não teve impacto. O impacto foi um negócio específico que fez o preço subir, né? Não vai... A inflação não é só isso. Então, quando eu olho indicador de atividade econômica, como, por exemplo, o PIB, eu vou avaliar o desempenho econômico de um país, se ele está produzindo muito ou não. Beleza? Então, aí, letra A. Número 3, então. Dentre os índices abaixo, qual que mais impacta o desempenho do IGPM? O INCC, o IPC, o IPA ou o IPCA? Qual desses indicadores embaixo mais impacta o IGPM? Lembra que eu falei para vocês que tem que gravar conhecendo os caras do IGPM, né? Isso aí, salvou que tem a menor letra. Olha aí, o que mais impacta é o maior, não é? Então, só pode ser um da menor letra. Aí nós já elimina com esse raciocínio aí, né? Com esse macete, já eliminamos a A, não pode ser a A, porque o INCC
já elimina pelo macete, mas ele é 10% apenas, né, da composição. O IPCA é o índice que é concorrente ao IGPM, né, ele não compõe o IGPM, o IPCA é o índice oficial lá divulgado pelo IBGE, então não pode ser ele também. Aí não fica entre o IPC e o IPA. Aí você gravou que índice de preço por atacado, 60% do IGPM, né? Letra C. Então é isso aí, gente. C. Número 4. Em um cenário onde a autoridade monetária deseja, olha, a autoridade monetária deseja reduzir a liquidez do mercado. Seria uma ação para esse objetivo. Letra A. Reduzir o depósito compulsório. B. Reduzir vendas no open market. C. Reduzir taxa de redesconto. Ou D. Reduzir a taxa Selic. Pense aí um pouquinho. Vou beber uma água aqui. Essa questão é para fazer a gente pensar mesmo sobre política monetária, né? Ver se a gente aprendeu mesmo esse assunto aqui. Vamos lá, pensa o seguinte: em um cenário onde a autoridade monetária deseja reduzir a liquidez do mercado. O que é a liquidez? Olha só. Liquidez é dinheiro. Quando, exemplo, um ativo que é mais líquido, significa que ele é mais fácil de vender. O que é mais fácil de vender? Um carro de 200 mil ou um Uno de 20 mil? Um Uno é muito mais fácil de vender, não é mesmo? Porque ele é mais líquido. Eu acho mais compradores. É mais dinheiro, significa mais fácil de vender. Liquidez é o quanto de dinheiro tem no mercado. Então, deseja reduzir a liquidez do mercado. Então, eu quero tirar dinheiro do mercado. Quero tirar. Então, ele quer reduzir dinheiro do mercado, liquidez do mercado. Qual seria a ação para esse objetivo? Reduzir o depósito compulsório. Então, se ele reduz o depósito compulsório, imagina, vamos pegar um exemplo. Reduzir o depósito compulsório. Se o depósito compulsório estava em 30%, ele reduz, por exemplo, para 20%, significa que ele vai ter um depósito compulsório menor no Banco Central. Com isso, os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar. Com isso, então, eu não consigo reduzir o dinheiro na economia, não é mesmo? Porque eu reduzo o depósito compulsório. Se eu reduzir o depósito compulsório, na verdade, os bancos vão ter mais dinheiro, porque eu reduzo a alíquota ali do depósito compulsório. Tá? Agora, se eu aumentar o depósito compulsório, exemplo, está 30%, agora 50% que vocês captarem no mercado vai ficar comigo. Ou seja, mais dinheiro, menos dinheiro na economia. Os bancos vão ter menos dinheiro. Né? Então, eu aumento o depósito compulsório, teria que ser. Então, não é a A. Eu vou pegar a D agora para explicar. Reduzir a taxa Selic. Não pode ser. Se eu reduzir a taxa Selic, eu faço com que o dinheiro fique mais barato, não é mesmo? O dinheiro mais barato, as pessoas vão pegar mais empréstimos, vão fazer mais financiamento, mais dinheiro na economia. As pessoas que estavam guardando dinheiro não vão achar mais atrativo guardar dinheiro, porque o juro está baixo, vai gastar dinheiro também. Então, não pode ser a D. Reduzir a taxa de redesconto? Também não, porque aí a taxa de redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos. Aí fica a mais barato o dinheiro com as pessoas. Letra B, realizar vendas no open market. O open market é o quê? Não é a compra e venda de títulos públicos? Se eu realizo venda de título público, eu estou colocando título público na mão do povo, pegando dinheiro do povo, da economia. Eu estou tirando dinheiro da economia. Letra B. Fechou? Legal essa para aprender, né? A hora que a gente explica as demais questões vai ficando mais fácil. Show, gente? Vamos para a questão número 5? 5. Analistas, a questão tirada da prova essa aqui. Analistas estimam que PIB brasileiro terá retração de 3 para 2021. Alguém abriu o microfone aí, gente. Um pouquinho só para... Alguém fazer uma pergunta, alguma coisa? É linguiça. Não quer, porque ela não comeu. Pronto, já resolvi. Vamos lá, olha só. A analista estima que o PIB brasileiro terá retração de 3 para 2021. Para tentar melhorar o cenário descrito acima, ou seja, estimular o crescimento através da política monetária, o que o governo poderia fazer? Aumentar o depósito compulsório? Aumentar a taxa Selic? Comprar títulos no mercado através do open marketing? Aumentar os gastos do governo para gerar mais consumo? E aí, o que o governo pode fazer para melhorar o PIB? Pensem aí.
Essa é para fazer vocês pensarem um pouquinho. Vamos explicar ela? Ó, analista estima que o PIB brasileiro terá uma retração. Olha só, retração significa que vai retroagir, vai cair. O PIB vai cair. Se o PIB vai cair, o governo tem que fazer o PIB subir. O que é o PIB? Não é tudo que um país produz? Se o PIB se o país está produzindo menos, significa que as pessoas não estão comprando. As questões da Ambima estão vindo desse jeito. Está vindo para você interpretar vários indicadores para você chegar na questão. Às vezes você aprende sua política monetária, mas você tem que fazer uma leitura do mercado como um todo. Então, tudo que nós aprendemos agora, tudo vai fazer sentido. Ó. O PIB é tudo que um país produz. Como é que a economia está indo? Se a economia está retraindo, significa que as pessoas não estão comprando. Se as pessoas não estão comprando, é porque está sem dinheiro no mercado. Se o governo tem que fazer o quê? Colocar dinheiro no povo. Se ele coloca dinheiro nas pessoas, o que as pessoas fazem quando tem dinheiro? Elas vão comprar. As pessoas vão comprar. Quando as pessoas compram, gera emprego, gera produção, aí aumenta o PIB. O governo tem que fazer isso, e colocar dinheiro na economia. Agora, como que ele faz para colocar dinheiro na economia? Letra A, aumenta o depósito compulsório? Então, se ele aumentar o depósito compulsório, vai ficar pior, né? Porque ele aumentar ali o depósito compulsório, aí que não vai ter dinheiro na economia mesmo, né? Aumenta a taxa Selic, que aí que o dinheiro vai ficar caro, aí que vai ter menos dinheiro na economia, que as pessoas vão pegar financiamento, as pessoas que têm dinheiro vai querer guardar o dinheiro em vez de gastar, passa a render mais o dinheiro, então a taxa Selic não, aumentar a taxa Selic não. Comprar títulos no mercado através do Open Marketing, olha só. Quando ele vai no mercado e compra os títulos públicos de volta, o que ele tem que fazer para comprar? Não é colocar dinheiro no povo? Então, coloca dinheiro na economia. A mesma coisa da outra anterior, só que é o inverso agora, né? Eu coloco dinheiro na economia. E por que no EAD? Porque quando ele aumenta os gastos do governo, também vai aumentar o PIB. Só que o PIB, gente, olha só. Se o governo gasta dinheiro, dinheiro vem da onde? Da economia, através de impostos. Agora, se a população está consumindo menos, se ela está consumindo menos, ela está pagando menos impostos. O que aconteceu na pandemia? O PIB teve retração, porque as pessoas não consumiram na pandemia, as pessoas não saíram, não compraram, não viajaram, o PIB retraiu. O governo arrecadou menos, porque o governo ele arrecada com impostos nas compras. Quando a pessoa gasta, é que ela paga imposto. Você compra uma passagem aérea, tem imposto. Se você não viaja, você não paga imposto. Se você não compra um carro, você não paga imposto. Como que o governo vai aumentar os gastos tendo menos receita? Ele quebra, né? Menos receita e aumentar os gastos para tentar aquecer a economia não é uma decisão inteligente. Então, a decisão mais provável é comprar título através do Open Market. Em vez dele gastar dinheiro na economia, ele vai lá e compra título público e ele vai estar jogando dinheiro na economia. Fechou? Fácil, né? Mas depois de entender um conceito. Eu gostei dessa questão, muito bem bolado, porque ela abrange muitos conhecimentos de economia. Você tem que estar atento a esses detalhes. Fechou? Deixa eu clicar aqui para passar. Dicas para a prova, na semana passada eu falei, né, dessas dicas aqui, eu deixei o slide de novo para reforçar. Prefira o horário da manhã, utilize a cola legalizada, você com a cabeça fresca, você consegue transportar muita coisa para o rascunho, né? Fugiu a palavra aqui, para o rascunho que eles te entregam, rascunho, caneta, escreve nesse negócio ali, tudo que você lembrar. E aí, na hora que você ficar com a cabeça quente, lá nas 40 e tantas questões, você vai olhar para aquele papel, vai dar uma refrescada nos assuntos, vai facilitar você responder questões, tá? E você terá tempo de sobra, não precisa sair correndo fazendo a prova. Fechou? Beleza? Eu só para relembrar aqui, o curso está em promoção, né? A CPA 10 100%, R$ 69,00, desde 297 por 169, e a CPA 20 R$ 447,00 por 299. Basta colocar o cupom LIVE. Por enquanto ainda está valendo. Fechou? Qualquer dúvida, eu sigo à disposição. E aí, coloquei aqui o slide de dúvidas, que é para vocês fazerem pergunta caso queiram. Beleza? Mas eu sigo à disposição no grupo lá também, no privado, pode me chamar. Gente, eu estou à disposição. Não precisa ser apenas meu aluno. Pode ser qualquer pessoa. Estou à disposto. Quero ver vocês certificados. Quero comemorar muito com vocês. Fechou? Tamo junto nesse desafio aí. Eu não tenho mais certificação para me fazer, né? Porque eu já fiz a CPA 10, CPA 20, a CEA e a CFP.
Agora é ajudar os demais colegas aí a também serem certificados. Fechou? Tamo junto aí, gente. Olha, tamo junto mesmo, colado. Pode contar comigo. Abraços, então. Até mais.